Olá pessoal, eu aqui, professor Eliano, de Seminários Integradores e Saúde Pública para vocês aí do terceiro período de odontologia. Enquanto nós estivermos isolados, em quarentena, nós vamos fazer as nossas videoaulas, enviarei para vocês os links e as atividades inerentes a cada uma, certo? Cada disciplina, seminários e saúde pública. Hoje nós vamos falar sobre o tema atual, A não ser que você esteja num retiro espiritual, ou no mundo da Lua, ou em Marte, você não ouviu falar da pandemia de coronavírus. A epidemia, no caso, que surgiu no final de 2019 e foi declarada como pandemia pela Organização Mundial da Saúde há poucas semanas atrás. Para começar, nós vamos dividir as nossas videoaulas. Faremos pequenas videoaulas, tá? As pockets aulas, em alguns tópicos. Primeiro, eu quero falar sobre diferença de vírus, bactérias. Qual é a diferença de um e outro? Vamos entrar na história da humanidade e recordar quais foram as pandemias mundiais, as grandes pandemias que marcaram a história da humanidade e a relação com o coronavírus, a pandemia agora atual. E também falaremos sobre gripe, para hoje especificamente no dia 23, que eu estou gravando essa videoaula, 23 de março de 2020, aqui no Brasil, nós estamos iniciando a campanha nacional de imunização contra a gripe influenza, E depois nós falaremos especificamente sobre a implicação do coronavírus na odontologia. Quais foram as medidas que os nossos conselhos, tanto regional e federal de odontologia, tomaram para a proteção de nós profissionais, ok? Então, vamos começar essa primeira videoaula falando sobre a diferença de vírus e bactérias. Nós sabemos que ambos causam doenças. Temos que ter cuidado para nos resguardar das nossas profissões. Temos que ter higiene. E dependendo da situação, como é o caso agora da pandemia mundial, nós falamos pandemia mundial, mas é meio redundante, porque toda pandemia acaba que é mundial, Porque é uma epidemia que se espalhou pelo mundo, por vários continentes, por vários países, pelo mundo inteiro. Por isso que é uma pandemia. E a do coronavírus foi declarada pela OMS há pouco tempo, há poucas semanas atrás. Hoje, na data de 23 de março de 2020, nós temos alguns dados atuais. Os dados de hoje para essa pandemia, especificamente no Brasil, são de 1.620 infectados, ok? 83 casos dessas infecções em Minas Gerais e 25 óbitos, dos quais 22 no estado de São Paulo. Bom, diferença de vírus, bactéria. Como eu disse, ambos são fatais, causam doenças, podem ser fatais, se não tomar as devidas providências, e causam doenças. Porém, biologicamente, eles são completamente diferentes. As bactérias, elas são consideradas organismos vivos, e os vírus, eles não passam de partículas infecciosas. Os dois são invisíveis a olho nu, porém se multiplicam rapidamente em um curto período de tempo, E podem causar doenças. O coronavírus, microscopicamente, ele tem o aspecto de uma coroa, por isso que se fala corona. São poucas as características que vírus e bactérias possuem em comum.
Tudo que eu estou falando aqui eu vou enviar para vocês, tá bom? As referências bibliográficas, os links para vocês acessarem no YouTube e as aulas que eu me baseei para estar falando para vocês, que eu estou falando agora para vocês, eu vou disponibilizar lá no nosso Classroom do Google for Education. Posso mandar via WhatsApp também. Então, pessoal, bactérias são organismos compostos por uma única célula, que possui tudo o que elas precisam para viver: genoma e estruturas celulares que produzem proteínas, abastecendo-as com energia. Nem sempre são prejudiciais, como, por exemplo, algumas bactérias que vivem na nossa mucosa bucal, no trato gastrointestinal, no nosso intestino. São bactérias que vivem em harmonia. Elas ajudam no equilíbrio, na homeostase no nosso organismo. Muitas vezes essas bactérias fora desse meio natural, onde elas vivem, se mudam esse habitat, elas podem causar doenças, tá certo? Então, as bactérias que compõem a flora intestinal, elas ajudam na digestão, tá certo? Vírus. Os vírus, por outro lado, são considerados partículas infecciosas e não são células. Ao contrário, eles necessitam de células para sobreviverem, tá? Para muitos cientistas, os vírus não são considerados seres vivos. Eles podem se multiplicar somente com ajuda externa. Daí, eles infiltram em organismos vivos o seu material genético. Eles pegam o material genético deles, infiltram em células de organismos vivos e depositam o seu material genético no interior dessas células. O que acontece? Haverá uma reprogramação dessas células para que produzam vírus até arrebentar o organismo da pessoa. Assim é com HIV, assim está sendo com coronavírus. Eles usam o material genético deles, depositam em células de seres vivos para detonar, entre aspas, com o interior dessas células, reproduzindo, replicando esse material genético que foi depositado, produzindo novos vírus até detonar com o organismo da pessoa. Aí é que entra a questão da imunidade. Pessoas com imunidade baixa são mais prejudicadas. E quais são os grupos de risco atual de coronavírus? Pessoas acima de 60 anos, idosos, crianças que ainda não têm o seu organismo muito bem estabelecido, a questão imunológica, pacientes imunodeprimidos como HIV, HIV positivo, os soropositivos, pessoas com doenças autoimunes como lúpus, com problemas de artrose, artrite, reumatoide, síndrome de Sjögren, aquela síndrome que eu já falei para vocês, que causa um ressecamento das mucosas, tanto bucal quanto do globo ocular. Então essas pessoas, elas têm o seu comprometimento, são comprometidas imunologicamente e são mais susceptíveis à ação desses vírus, dessas bactérias, no caso também. No caso, o coronavírus, obviamente, é um vírus, Agora, na verdade, nós temos as hepatites virais também, que são doenças de risco para nós, cirurgiões dentistas. AIDS, obviamente, dengue, gripe, catapora, sarampo, são outros exemplos também de doenças virais. Doenças bacterianas, temos a poliomielite,
Lepra, hanseníase, né? A lepra é o nome antigo, hanseníase é o nome atual. O bacilo de Hansen, que é um tipo de bactéria que causa hanseníase. Podemos citar também, dentre outras doenças bacterianas, tuberculose, bacilo de Koch. É uma doença muito comum também no Brasil, né? Muito comum no sentido que eu falo, em sistemas penitenciários. Ela prolifera com muita rapidez em pessoas infectadas e que convivem. Para você ser contaminado, infectado, você tem que conviver com pessoas, porque, assim como o coronavírus, a tuberculose, os bacilos de Koch, eles são transmitidos via aérea, aerossol, espirro, né, gotículas. Por isso que nós dentistas temos que tomar muito cuidado, tá? Nós temos que tomar as devidas medidas de proteção para nos resguardar, para nos proteger contra esses agentes infecciosos. Por isso que o coronavírus está causando essa balbúrdia no Brasil inteiro, no mundo inteiro, e nós, cirurgiões dentistas, estamos à frente de contrairmos esses vírus e essa doença, né? Então, pessoal, a primeira aula foi sobre essa diferenciação de vírus e bactérias. Lembrando que hoje, dia 23, começa a vacinação, a campanha nacional de imunização contra a gripe. Gripe não protege, a vacina contra a gripe não nos imuniza contra o coronavírus, ok? Deixa isso bem claro. Ela é contra influenza. Influenza A, B, C e tem até a influenza tipo D, ok? Então, não imuniza contra coronavírus. Qual que é o objetivo dessa campanha nacional de imunização? Atingir, imunizar, né, 67 milhões de brasileiros. E para isso, muitas doses de vacina serão disponibilizadas. O primeiro grupo será para profissionais da saúde e pessoas acima de 60 anos, né? Por que antecipou essa campanha de vacinação? Justamente para fazer um diagnóstico diferencial. Aquelas pessoas que forem vacinadas, elas não desenvolverão os sintomas, os sinais de gripe. Sendo assim, como o coronavírus, os sintomas são muito parecidos, as pessoas que estiverem imunizadas contra o influenza, o vírus influenza, elas necessariamente não apresentarão sintomas que são parecidos com o coronavírus. Então já vai eliminar, para evitar o colapso de saúde. Como vocês bem sabem, essas próximas semanas, esses próximos dias aí, serão decisivos para a saúde pública do Brasil, para que não haja um colapso. Por isso o isolamento social, por isso a necessidade de nós estarmos isolados. Isolados não significa ir ao vizinho fazer churrasco, fazer festa. Não, pessoal. Isolado significa eu estar confinado no meu apartamento, na minha casa, evitar ao máximo sair à rua, sair em extrema necessidade, para que não haja contaminação e essa proliferação do vírus desnecessária. Consultório odontológico, CFO, Conselho Federal, Conselho Regional já determinou 15 dias no mínimo sem atendimento odontológico. Se for atender urgência, toma o máximo de cuidado. EPI, é o equipamento de proteção individual adequado, com aquela máscara, né? A N95, aventais descartáveis, viseiras, óculos de proteção, gorro, e terminou o atendimento, descarte a roupa. Cuidado com a roupa que você estiver vestindo, porque você pode contaminar
pessoas da sua equipe, da sua casa, do seu carro, tá? Então, terminou o atendimento? Roupa descartável, joga fora. Chegou em casa, a roupa que você estiver, põe para lavar. Beleza? Então, na próxima videoaula, nós vamos dar continuidade. Nós vamos falar sobre as epidemias passadas, as pandemias que marcaram a humanidade. Tá certo? Um abraço, um beijo para vocês.